Aí, isso. Volta aqui, ó. Abertura dos 7 selos. Nós vamos ver uma parte, pelo menos hoje à noite, se Deus permitir. Então vamos lá. 6:1. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, numa voz como de trovão: vem. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. E quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e estava montado nele, o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E eu vi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: 1 queniz de trigo por 1 denário, 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, com fome, com peste, com feras da terra. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Eu vou ler hoje só até aqui o verso 11, tá? Nós não vamos falar todo o capítulo, muita coisa. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Estudar o livro de Apocalipse é um grande desafio com a igreja. Um desafio de trazer algo relevante, impactante para a vida da igreja. Um desafio de nos tornar cansativo. São muitos símbolos, são muitos detalhes. Como eu venho comentando, preciso reforçar isso. Nós estamos aqui lendo um texto sagrado que foi revelado a João, lá enquanto estava exilado na ilha de Patmos, na tentativa de descrever o indescritível. Coisas eternas, o destino da humanidade, do universo, o juízo de Deus e até o fim dos tempos. E é evidente que esse texto ele não fala apenas do futuro, principalmente aqui você vai ver nos 4 cavalos do Apocalipse, é claro isso. Ele está falando de coisas que aconteceram há muito tempo, que estão acontecendo e coisas que ainda irão acontecer. Melhor dizendo, como João mesmo descreve em Apocalipse, as coisas que devem acontecer. Porque tudo aqui é decretado por Deus. Nada acontece no mundo, no universo, sem antes partir de um decreto de Deus. E esse livro que Jesus toma nas mãos é, na verdade, um livro do destino, daquilo que Deus já determinou, decretou para a humanidade. Isso não tira, evidentemente, em nenhum momento a responsabilidade do homem. A participação nossa como igreja, vocês viram no domingo passado, a igreja é intensamente ativa na obra de Deus, na oração, na participação. Deus chama, Deus conclama, Deus envia e Deus cobra de nós. Mas a humanidade também há de responder, e há consequências. Então, são 2 grandes verdades que Apocalipse vai mostrar para nós. Nós vamos ver, todos os acontecimentos estão claramente, totalmente, debaixo da soberana vontade de Deus. E nenhum deles, o homem é isento da sua responsabilidade, da sua participação. Depois, então, aqui você tem, vamos começar no verso de número 1, no momento que o primeiro selo é aberto, Jesus toma na mão os livros, e os acontecimentos na história começam a se revelar diante dos olhos de João. Lembra que Jesus, então, ao ser morto, crucificado, morto, sepultado, ao 3º dia, ele ressuscita, anda ainda alguns dias com os discípulos, e ele diz uma frase que é chave para entendermos aqui Apocalipse.
Aquela frase que eu repeti muito domingo passado. Quando Jesus, depois de ressuscitar dos mortos, antes de ser assunto ao céu, ser recebido nos céus, ele diz: toda autoridade me foi dada em 2 lugares. Nos céus, os seus irmãos lembram? E na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então é Ele que tem essa autoridade de dar andamento naquilo que já foi decretado por Deus, por destino da humanidade da terra. Nos céus agora, Ele está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Naquele momento, Jesus vence. A palavra de Deus nos fala que a morte e a ressurreição de Jesus foi a maior vitória de todas. Então a vitória já aconteceu, meus irmãos. Naquele momento, aquele que era o nosso acusador, ele é, naquele momento, vencido por nosso Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz: onde está, ó morte, teu aguilhão? Nós somos mais do que vencedores. Ali ele venceu o nosso maior inimigo. E agora ele senta à destra de Deus, intercede por nós, nós temos acesso ao trono, fazemos parte desse plano eterno de Deus. E agora, no primeiro selo a ser aberto, a visão que ele tem é de um cavalo branco. E olha o que o texto diz: e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Meus queridos, se você fizer um estudo panorâmico e histórico sobre a interpretação, esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia, e que há mais controvérsias na interpretação. Então, eu quero ter aqui a sabedoria de Deus para trazer uma interpretação coerente, tá? Sem ignorar as interpretações históricas, mas trazer algo que seja compatível com essa linha de interpretação que nós estamos seguindo. Alguns acreditam, você vai encontrar, a grande maioria vai dizer que aqui é o anticristo, que o anticristo, ele inicia o seu trabalho aqui na terra. Alguns vão dizer que é o próprio Cristo, e alguns vão dizer que é o evangelho, a igreja, avançando com a sua mensagem. Meus queridos, estudando sobre isso e vendo as várias interpretações, eu descartei a interpretação do anticristo. Eu acredito que ela não cabe, pela descrição do texto. O texto fala que quem está sentado sobre esse cavalo branco, é simbolismo aqui, né, minha gente? É simbolismo. Quem está sentado tinha uma coroa. A coroa, ela é símbolo de vitória. A coroa é dada ao povo de Deus, aquele que perseverar até o fim, né, vencerá, dar-lhe a coroa. Então a coroa, geralmente, você vê na Bíblia, sendo entregue àquele que é de Deus, né? Alguém que está servindo a Deus, ou alguém que é vencedor na obra de Deus. Você tem a figura de um cavalo branco. A imagem do branco, ela é sempre representada a pureza. Vai falar das vestes brancas que é dada ao povo de Deus. A igreja é a noiva de branco. E você tem também a ideia daquele que saiu vencendo e para vencer. Somos mais do que vencedores. Então, ou é o próprio Cristo, ou é a igreja, o evangelho, a mensagem. E eu encontrei, então, a interpretação de que aqui, esse primeiro cavalo, é o momento em que Jesus Cristo ressuscita. Diz essa frase: toda autoridade foi dada nos céus e na terra, e a partir daquele momento ele fala: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui, meus queridos, é muito provável que seja isso, porque no meio dessa história, meus queridos, o evangelho está avançando, e você pode perceber que podem matar os pregadores, mas ninguém impede a pregação de avançar. Paulo chega a dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então aqui, sem dúvida, é a igreja, é o evangelho, é a mensagem indo, avançando, a partir daquele momento que Jesus diz: toda autoridade me é dada, e portanto, a lógica é essa, pregar o evangelho. Então esse primeiro cavalo, ele representa assim, aqui no mundo, como nunca antes, depois da ressurreição de Cristo, Satanás, ele é dominado, ele ainda não é entregue e julgado eternamente, ainda isso não aconteceu, isso vai ser no juízo final, mas é dada uma abertura para que o evangelho avance como nunca antes, para que a mensagem de Deus
seja levada por todos os cantos. Todas as nações, todas as tribos, todos os povos estão recebendo essa mensagem, e nada impede ela de avançar. Se levantam impérios contra essa mensagem, contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão, nada segura. É o poder de Deus avançando na história e levando almas, salvando almas, trazendo a mensagem do Evangelho. A coroa e a ideia de vencendo e sempre a vencer, muito provável que esteja nessa linha, gente. Muito provável. Essa é a ideia. O Evangelho está avançando, a pregação está avançando. Você vai ver que inimigos se levantam, conseguem matar os pregadores, mas não matam a pregação, porque a pregação continua. A igreja não parou de avançar, vencendo e sempre vencendo, desde o início da história. Quando Jesus ressuscita e dá toda a autoridade me dada nos céus e na terra. Então, portanto, vocês vão e levam o Evangelho adiante. Então, esse primeiro cavalo, muito provavelmente, meus queridos, ele está representando aqui a ideia do Evangelho avançando. Alguns podem dizer a igreja, o povo de Deus, o próprio Jesus, está tudo junto. Porque quem leva o Evangelho é a igreja. É com a bênção do nosso Senhor Jesus. E com Ele nós somos mais que vencedores. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. E as portas do inferno não irão prevalecer. Porque a autoridade está nas mãos do Senhor. Mas isso não quer dizer, quando a gente fala sobre o Evangelho, isso não quer dizer, eu pedi para os meus irmãos colocar de novo na tela, fui voltar, isso não quer dizer que a igreja não vai passar por muitas dificuldades, provações, lutas. Aí que vem o ponto, o segundo selo. Quando ele vai abrir o segundo selo, ele ouviu, um ser vivente dizer, vem, e saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra. Olha só, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, o que acontece a partir dali, o momento que a igreja avança, a mensagem está sendo levada para as milhares e milhares de almas, o mundo começa a passar por uma crise, por um colapso, isso desde o início, quando o Evangelho passa a ser pregado. Começa a se abrir, então, aqui, esse segundo selo, a ideia que a gente tem desse cavalo vermelho, que é a imagem que a gente tem aqui, acho que ele está um pouquinho para frente, isso, esse cavalo vermelho, ele representa aqui a falta de paz, o mundo entrando em colapso. No momento que o Evangelho é a paz de Deus para o mundo começa a enfrentar lutas, guerras, a ideia aqui que você tem, assim, de não há paz mais na terra, a terra vive em convulsão, os homens, matando uns aos outros, e a própria igreja sofrendo com isso, perseguições como nunca se viu antes, durante toda a história da igreja, o Evangelho avançando, a pregação avançando, e a perseguição também avançando, a falta de paz, que tirasse a paz da terra. Então, nós somos lançados em um mundo que não nos ama, que nos persegue, que está em constante guerra. E o que é o Evangelho? O Evangelho é aquilo que traz a paz entre os homens e dos homens com Deus. E a igreja passa, então, a enfrentar, junto com a humanidade, toda essa crise. No meio de guerras, no meio desse tipo de, vamos dizer assim, de sofrimento que assola a humanidade, meus queridos, eu acredito que se você olhar na história, não vai ter um momento em que a humanidade não esteve sem guerra. Por vezes locais, por vezes assim, regionais e até mundiais, mas ela sempre permanece em guerra. E a ideia aqui, meus queridos, essa grande espada, entende? A palavra espada é muito usada na Bíblia, com a ideia daquele que tem o poder de tirar a vida. Por exemplo, Paulo vai falar da autoridade que é dada ao Estado, de julgar, e ele diz assim, não é à toa que eles têm a espada, para a gente temer o Estado, porque eles têm a espada, autoridade para tirar a vida, se necessário for, a espada tem essa figura, então é a morte avançando, gente, por meio de guerras, de lutas. Então, o terceiro selo, vamos caminhando, a gente vai fechar os 4 selos, o terceiro selo diz assim, olhei e vi um cavalo preto, que estava montado nele, tinha uma balança na mão, e eu vi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia, 1 quenis de trigo por 1 denário, 3 quenis de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. É muito interessante essa interpretação, fui pesquisar essas palavras, tudo aqui. Isso aqui é crise econômica, é fome, é aquilo que a humanidade passa após guerras,
aquilo que a humanidade passa após pandemias. Porque é o que mais se fala hoje, após a pandemia, se fala muito sobre isso. Tempo de crise, crise econômica. A ideia aqui que ele tem da balança na mão, e quando ele diz assim, 1 queniz de trigo por 1 denário. Meus queridos, o denário era o dia inteiro de trabalho, para muito pouco. A vida se torna muito custosa. A crise financeira. E é interessante que em momentos de crise, parece que os pobres ficam mais pobres, e os ricos ficam mais ricos. Isso sempre aconteceu na história. A figura que você tem aqui, dessa cevada, né, do trigo, é o alimento do pobre, vai ser com muita dificuldade para ele comer o pão de cada dia. E diz assim, não danifiqueis o azeite e o vinho, é o alimento do rico. O azeite e o vinho representa a fartura do rico, que vai aumentar. E o pobre cada vez mais pobre. Isso aqui é crise, gente. É crise humanitária. Toda vez que há guerra, toda vez que há pandemias, ela vem em seguida disso. Terceiro cavalo, o cavalo da fome. O quarto selo representa que abriu o quarto selo, ouviu uma voz como do ser vivente que diz, cavalo amarelo. Alguns colocam como cavalo pálido, dependendo da interpretação. E o que estava montado nele chamava-se morte. E o Hades seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Quarta parte da terra, gente. Para matar com a espada, com a fome, com a peste, com as feras da terra. O que você tem aqui, meus irmãos, é o último dos cavalos. No meio de toda essa crise, a igreja avançando com o evangelho, um mundo sem paz, peste, está aqui, olha, espada, fome, tudo que já estava sendo descrito nos primeiros cavalos. Então, nós nos assustamos quando nós vemos notícias, quando nós vemos acontecimentos como esse que nós estamos vivendo. Já há 1 ano e meio, é algo assim chocante. Muitos me perguntaram, mas pastor, onde está Deus? O que está acontecendo? Parece que tudo saiu fora do controle de Deus. Não, gente, isso já estava descrito. Nós estamos caminhando. Alguém tem dúvida, gente, no meio do que nós estamos vivendo? O texto está claro aqui, olha. Esse quarto cavalo, o pálido, né, o amarelo, ele representa a morte. E a morte avança em meio a grandes crises como a que nós estamos vivendo. E quando fala assim, a quarta parte da humanidade, meus irmãos, só no Brasil nós já chegamos a 500 milhões. No mundo inteiro, eu não me lembro, eu cheguei a ver outro dia, o número é assustador. E foi dado autoridade para que muitas vidas serão ceifadas nesses períodos de crise, de guerra, crise econômica, e aqui ele já fala de pestes. Nós estamos vivendo isso. Eu acho que quando nós olhamos para a realidade, para o momento presente, uma coisa é certa. Isso reforça a minha convicção, a minha fé em tudo aquilo que a palavra de Deus já vinha há muito tempo. Esse livro foi escrito, meus queridos, no início da era cristã, quase 2000 anos. Quantas guerras, quantas pestes, quantas mortandades nós vimos ao longo da história. Estamos enfrentando, a nossa geração é a primeira que enfrenta, né? Nossa geração é a primeira. Quando a gente conversa com nossos avós, eles falam do que era e o que foi a Segunda Guerra Mundial. Meu avô fala que foi época de muita escassez, de privação econômica, de crise econômica. Ele fala que, às vezes, tinha racionamento do alimento. Várias vezes eles experimentaram isso. E eles tinham, os idosos, eles tinham umas manias, né? Meu avô fala, a minha avó, meu avô, eles não jogam nada fora, né? A nossa geração parece que desperdiça, né? Sobra comida, a gente joga no lixo. E eu me lembro que a minha avó, sobrava um pouquinho, ela punha no potinho e guardava dentro da geladeira. Quem faz isso hoje é porque aprendeu com os avós. E eu me lembro que eu conversava com meus avós, eu falava, não, a gente não joga nada fora. Meu avô estava andando na rua, ele viu uma porca, ele pega a porca. E ele guarda a porca, o parafuso. Porque a mentalidade dele é de quem viveu nisso, né? Nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, é o pós-guerra, são crises, é fome, é escassez, é coisa que as coisas faltam. A gente experimentou muito pouco disso, muito pouco. Eu creio que a gente ainda vai experimentar um pouco. Depois que tudo isso se passar, quando a poeira baixar, quando a gente começar a fazer a contagem, né, do estrago que nós passamos, nós vamos começar a experimentar um pouco mais isso. Não é para entrar em desespero, gente. Isso tudo já estava previsto, tudo já estava escrito, tudo já estava destinado. Nós estamos, não tenho dúvida, gente, não é aqui uma mensagem de terror, né?
o fim dos tempos. Mas alguém tem dúvida? Nós estamos caminhando cada dia mais para o fim dos tempos, lendo um texto como esse, a sequência das coisas, as experiências que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, gente. Eu creio que o que nós deveríamos não é agora entrar em desespero, porque nessa hora, gente, é que a gente vai ver a diferença daqueles que temem e daqueles que não temem, daqueles que são de Deus e daqueles que não são de Deus. A gente não deve temer a peste, a crise econômica, a morte. A gente só teme a Deus. A história do mundo e a história da nossa vida está nas mãos de Deus. O quinto selo, ele é muito interessante. O quinto selo, ele é como que um clamor. Porque no meio de tudo isso, o povo de Deus, ele não está dentro de uma redoma, em que a crise não chega na nossa casa, em que a pandemia e a enfermidade não chegam, não bate na nossa porta, em que a peste que está lá fora não atinge os filhos de Deus. Não é essa a ideia, gente. Não é essa a ideia. Eu sei que hoje há um evangelho sendo pregado em que o povo de Deus, ele não é atingido pela crise econômica, ele não é atingido pela enfermidade, e se ele tiver fé, nada o atinge. Isso não é evangelho. Se for ver o quinto selo, é o povo de Deus aqui, passando por essas provações que toda a humanidade está passando, mas ele clama pela graça, pela misericórdia, e principalmente pela justiça de Deus. Olha o quinto selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra e por causa do testemunho que deram. Então, lá, o primeiro selo que é aberto é a igreja avançando. Em um mundo em colapso, perseguição, além das próprias crises desse mundo, guerra, pestes, provações de toda sorte e muita injustiça contra a igreja. A igreja de Jesus aqui na terra, ela vai passar, como diz o texto, muitas aflições. No verso número 9, ele via, então, os mortos por causa da palavra. E eles clamavam, olha só no verso número 10, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro? Até quando? Quando nós passamos por dificuldade, por qualquer tipo de sofrimento, mas especialmente sofrimento por injustiça, vivendo num mundo caótico como o nosso, em que os filhos de Deus sofrem perseguição e passam por grandes sofrimentos, o clamor dessas pessoas que passam por isso, pelo povo de Deus aqui, sofrendo aqui na terra, passando por dificuldade, no mundo tereis aflições, ele pode clamar. E olha esse clamor: até quando, Senhor? É a ânsia para que o juízo de Deus venha, para que o livramento de Deus venha. Ó soberano, reconhecendo primeiro, Deus é o Senhor de tudo isso. Não é Satanás que está no controle da situação, não são os homens maus que estão no controle da situação, não, é Deus que está soberanamente conduzindo a história, mas Ele continua sendo santo e verdadeiro, mesmo no meio de tudo isso que nós estamos vendo. E Ele conclui dizendo assim: até quando não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? A resposta vem no verso número 11, gente. Por isso que eu digo, o Filho de Deus, ele não tem medo aqui de guerras, de crises econômicas, de pandemias. A gente não tem, isso não é isso que deve fazer a gente tremer. A gente teme a Deus. Essas coisas estão nas mãos de Deus. Nós vamos passar por as provações também. Só que a resposta está no verso 11. A Bíblia diz que foram dadas a cada um deles. Deus não deixa de fazer justiça. Deus não deixa de ver o sofrimento dos seus filhos aqui na terra. Cada um, na sua história, na sua luta, na sua batalha, cada um deles recebe compridas vestes brancas. A ideia aqui é que Deus está acolhendo, Deus está justificando, Deus está perdoando. E aqueles que passam por essa grande aflição aqui nesta vida, são acolhidos com vestes brancas. Sempre a ideia, especialmente os mártires, que por causa do Evangelho, vivendo nesse mundo, passam por todas essas lutas, provações, e além de tudo tem uma perseguição. Então, se a gente for pensar, de certa forma, a igreja aqui, ela tem um sofrimento a mais, além de todos os outros que atingem a humanidade, guerra, pandemia, fome, tudo isso aí. Nós ainda temos uma outra coisa: nós não pertencemos a esse mundo, gente.
Esse mundo não ama a igreja. Esse mundo ama o falso evangelho. O evangelho que faz promessas, que promete de tudo sem sacrifício. O evangelho que diz que não, você vem para a igreja que a pandemia não atinge a sua casa. E eu ouvi falar até gente até vendendo água benzida aí que protege você do coronavírus. Não, gente. O verdadeiro evangelho não é assim. Nós vamos passar por tudo isso. O mundo vai passar e nós vamos passar junto. E, além do mais, as perseguições, as dificuldades que a igreja, peculiares da igreja. Mas o que a gente tem certeza é que o texto já diz assim, que a cada um deles, Deus cuida de cada um, Deus conhece a história de cada um, Deus está presente na vida de cada um. E Ele recebe, Ele acolhe, Ele perdoa, Ele lava, Ele purifica. A ideia de vestes brancas aqui, nós somos purificados, perdoados, justificados. Mediante a fé, temos paz com Deus, mesmo no mundo que não tem paz, que está em colapso. E nos é dito que repousem ainda por um pouco de tempo, até que se complete o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Meus irmãos, então a gente tem que olhar para toda essa cena, não entrar em desespero, confiar nesse Deus soberano, clamar na hora da dor, do sofrimento, não é errado. Falar, Senhor, até quando? Não aguento mais. A oração do salmista, gente. Se você olhar os salmos, o clamor é nesse sentido. Senhor, até quando? Vamos passar por injustiças, vamos passar por grandes provações, por crises, pandemias, tudo isso que estão passando. Até quando? E a resposta de Deus é essa: fique tranquilo que eu estou acolhendo. Conhece a nossa história. Acolhe cada um de nós, pessoalmente, individualmente. Nos chama pelo nome, nos ama, cuida de nós. E tem um plano, um propósito que ultrapassa tudo isso, gente. Aqui nós não temos morada eterna. Aqui nós estamos realmente de passagem. Aqui é igreja em missão, é cavalo branco, seguindo e pregando a mensagem do Evangelho. Milhares de almas sendo salvas, mesmo no meio de toda essa luta. Então, nada disso nos assusta. E também não tem problema, a igreja vai ser afetada. A crise econômica afeta o povo de Deus também. Filho de Deus pega coronavírus. Igreja é fechada, igreja trabalha às vezes, com restrições, passa por toda essa luta que nós estamos passando, sem nenhuma crise, gente. Combinado não é caro. Quem conhece a Bíblia, quem lê a palavra de Deus, não se espanta com nada disso. Pelo contrário, gente, os selos estão sendo abertos. Você vê que, na verdade, o selo que fala de pandemia é o quarto selo, gente. Eu não estou aqui especulando nada, mas a gente vê que, primeiro, o Evangelho começou, o primeiro cavalo foi início da era cristã. Nós estamos aqui vivendo 2000 anos depois, vendo coisas acontecerem que já se referem ao último dos cavalos, dos 4. O primeiro começou quando Jesus recebe toda a autoridade me dada dos céus e na terra, e prega o Evangelho. 1000 anos, 2000 anos. Esses 4 eventos, dos 4 primeiros selos, todos já estão acontecendo. Não tem nenhum deles aqui que não esteja acontecendo. Não estou dizendo que é o fim, até porque o fim vai vir quando? Quando Jesus é questionado quanto ao fim, ele diz para a gente não estabelecer data, que ninguém sabe, mas ele diz, então, o Evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Meus queridos, nós estamos falando já do último dos cavalos. Nós estamos vivendo claramente esse último dos cavalos. Isso não temos dúvida. O fim vem quando? O Evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. A missão da igreja começa com o primeiro cavalo. E a missão da igreja termina. E é ela que está conduzindo a história. E a Bíblia diz assim, que os dias seriam abreviados por causa da igreja que está aqui na terra. E quando a gente estuda mais a Bíblia, a gente vai entender que o juízo de Deus só não é maior sobre a humanidade, sobre a terra, por causa da sua igreja que está aqui. O que a gente já vê já é uma antecipação do juízo de Deus. Meus irmãos, são os cavalos avançando, recolhendo as almas e preparando para o dia do juízo. Eu sei que geralmente não é uma mensagem muito confortante e gostosa a gente pregar, não é uma mensagem que a gente prega no domingo e chama um amigo lá para assistir, vamos ouvir uma mensagem confortante no meio disso. Mas, meus irmãos,
Ou a gente crê nisso, ou a gente rasga esse livro e vai fazer outra coisa da vida. Se a gente não crê no juízo final, se a gente não crê que as coisas estão acontecendo de acordo com os decretos de Deus, se a gente não crê que nós estamos caminhando para o fim dos tempos, o que é que nós estamos fazendo aqui? Evangelho não é para resolver os nossos problemas temporários apenas, porque ele também resolve. O Evangelho traz paz no meio da aflição, Deus abre portas para a gente conseguir sustentar a nossa família, Deus cuida de nós no momento de dor. O Evangelho também faz isso, mas não é só isso. A Bíblia chega a dizer que se a nossa esperança em Cristo resumisse as coisas dessa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E o Evangelho vai além de tudo isso, isso não é fim, isso é meio. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus sabe da nossa crise econômica, Deus sabe da dificuldade financeira, Deus sabe dos problemas pessoais, interpessoais, familiares, mas o Evangelho vai além disso, gente. O problema é que a gente às vezes empobrece o Evangelho. Acho que o Evangelho é remédio para as coisas do aqui e agora. Também. Mas o Evangelho vai muito além, gente. O Evangelho está nos preparando para entrar diante de Deus, do tribunal de Deus. E vamos estar lá sendo representados por Cristo, porque se não fosse isso, estariam perdidos. Isso que significa quando Ele se assenta e intercede por nós. Vai acontecer naquele dia que eu e você vamos comparecer diante do tribunal. Quando for olhar a minha vida, falar, ai, eu sei da minha juventude. Entra. Aí que a gente vai entender o Evangelho. É para isso, gente. Ele vai nos confortar na nossa jornada, vai nos dar esperança na hora da luta. A gente não é errado a gente orar para que Deus abençoe o casamento, Deus abençoe o trabalho, mas tudo isso é meio, gente. Porque nós estamos aqui simplesmente para cumprir a missão do primeiro selo que foi aberto, avançando com o Evangelho. E a igreja, somos nós que vamos fechar isso, porque o Evangelho vai ser pregado a todo mundo, então virá o fim. A igreja está no início dessa saga, e é a igreja que fecha essa saga, e nós estamos dentro. A diferença é essa. Eu não sei o que acontece no meio, se vai ter guerra, se vai ter pandemia, eu quero o seguinte, eu quero estar no início, e eu quero estar no fim. E o Evangelho está sendo pregado. Eu quero fazer parte disso. Eu não quero estar fora disso. Perdido no meio desse tiroteio, simplesmente para resolver uma meia dúzia de problemas que eu vou ter no período breve da minha vida aqui. A gente tem que pensar além, a nossa fé tem que alcançar essas coisas eternas e descansar. Como nesse quinto selo, soberano, santo e verdadeiro. A gente pode orar assim a Deus, que Ele é soberano, santo, verdadeiro. Até quando? E Ele diz assim, ó, vocês vão ser recebidos com vestes brancas. Deus mesmo que cuida de nós. Cada um de nós. Feche seus olhos. Vamos orar sim, vamos orar para que a igreja cumpra a sua missão. Para que a gente entenda o propósito de Deus na nossa vida. Para que a gente compreenda que nós somos chamados para algo muito, muito, mas muito maior do que a nossa agenda da semana. Onde Deus te coloca essa semana, onde Deus te coloca na família que você está, que muitas vezes é uma família complicada, cheia de problemas, é para você ser luz lá nas trevas. É que almas ainda precisam ser alcançadas. E a missão precisa caminhar, porque vai fechar quando? Quando o Evangelho vai pregar em todo mundo. Então virá o fim. E você faz parte disso. Deus te chamou para isso. Esse é o grande propósito, você está aqui.